Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista, sem paywall. Fato do dia: cadê os defensores dos Yanomami? Pois é, vamos conversar sobre esse tema que nas redes sociais, está bombando, mas você sabe que aqui a discussão é diferente, né? Aqui a gente tem um formato inovador para elevar o nível da discussão política, que é o seguinte: eu te digo os fatos e ao final a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E eu sempre acerto. É por isso que os radicais me odeiam. Fato do dia: cadê os defensores dos Yanomami? Pois é, saiu na mídia nacional bastante. O próprio Antagonista já está fazendo várias reportagens sobre isso há alguns meses e agora saiu numa revista estrangeira, The Economist. Eu estou colocando aqui para vocês o print da versão eletrônica dessa revista, traduzida para o português pelo Google Translator, tá? A situação dos grupos indígenas do Brasil piora. É uma longa reportagem falando sobre vários aspectos, levantando questões locais, levantando questões da sociedade, da política, da economia. Uma reportagem bastante profunda e bastante concreta. Quem não se lembra, o presidente Lula subiu a rampa do Planalto na sua posse com influencers e representantes da sociedade civil que seriam representativos de minorias, inclusive indígenas. Criou um ministério chamado dos povos originários e já no primeiro mês do seu governo, em janeiro de 2023, ele fez uma viagem oficial à reserva Yanomami, onde prometeu cuidar da saúde dessa população e acusando o seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo federal vai cuidar para que o povo indígena tenha saúde de primeira qualidade em cada comunidade que vocês morarem. Em cada comunidade. É os médicos que têm que estar lá e não vocês que têm que ficar procurando médico. Isso vai custar dinheiro? Vai. Mas isso não é gasto, isso é investimento na sobrevivência do povo indígena, que é responsável por grande parte da cultura que o povo brasileiro herdou. Bom, o que é que acontece um ano e meio depois? A CGU, que é a Controladoria Geral da União, fez um relatório que apontou insuficiência do governo federal na gestão da questão da saúde dos Yanomamis. Eu trouxe aqui para vocês um trecho desse relatório que eu considero importante que a gente leia juntos, é a página 4. Principais conclusões. Ele está falando do monitoramento dos indicadores relacionados à atenção à saúde indígena no CEI-Y. O que é CEI-Y? É o Distrito Sanitário Especial Y Yanomami. Ele atende uma população de 31.173 indígenas, sendo que 30.341 são da etnia Yanomami e 832 da etnia Yequana. E ele é uma avaliação desde aquela ida do presidente Lula até lá. A avaliação começa em fevereiro e termina em agosto do ano passado. Ele diz que o monitoramento não se mostrou suficiente para evitar a ocorrência da situação de desassistência. Há fragilidades relacionadas ao registro de dados epidemiológicos
dificuldades de transporte para os indígenas e de volta para atendimento médico em Boa Vista, e a gestão do estoque de medicamentos apresenta falhas, evidenciadas por inconsistência em informações registradas no sistema eletrônico de estoque. Enfim, indígenas relatando dificuldade para obter medicamentos de que necessitam. É um relatório super longo da Controladoria Geral da União, mostrando que esta situação persiste, apesar do discurso que a gente viu do presidente Lula. E aí a gente tem agora o seguinte: o Congresso Nacional está querendo criar uma comissão externa para acompanhar a crise Yanomami. O documento foi apresentado pela senadora Damares Alves, que é do núcleo duro do bolsonarismo. Ela quer que essa comissão externa investigue os casos de mortes de índios Yanomamis. Os parlamentares que querem fazer parte da comissão também cobram do governo federal mais transparência na divulgação da quantidade de mortes de indígenas. Dizem que a administração Lula tem subnotificado as mortes de Yanomamis ao longo dos últimos 2 anos. E o que acontece? Nós ouvimos o discurso do presidente Lula sobre Jair Bolsonaro e sobre as melhorias que ele iria fazer. No entanto, em 2023, primeiro ano do governo Lula, houve um recorde de mortes de Yanomami no Brasil. A gente teve um aumento de 5,8% em 2023 com relação a 2022. E um aumento de 24,8%, especificamente nas mortes de crianças de 0 a 5 anos, chegando ao maior índice da história, com 191 mortes de crianças Yanomami menores de 5 anos em um único ano. E aí, a gente tem a senadora Damares Alves desabafando sobre isso nas redes. Vamos dar uma olhada. Aqui, olha, a publicação no perfil da senadora Damares Alves em redes sociais. Grave e triste. Em fevereiro de 2023, imagens de crianças Yanomamis doentes, desnutridas, eram exibidas por todos os veículos de comunicação e membros do atual governo me acusavam de ser culpada daquela situação. Diziam que eu era responsável pela morte de crianças Yanomamis, mesmo eles sabendo que já fazia quase um ano que eu não era mais ministra e que as políticas públicas voltadas para as comunidades indígenas não foram minha responsabilidade. Os hipócritas membros do atual governo falavam que iam me prender. Um partido de esquerda pediu minha cassação. Passavam o tempo me atacando de forma cruel e covarde e esqueciam de trabalhar e cuidar das crianças tão sofridas. Agora, somos surpreendidos com a notícia de um apagão no cuidado com os Yanomamis e que estão escondendo os números de mortes na região. São os atuais ministros e o atual presidente da República genocidas? Ou a acusação de genocídio só vale contra mim e o presidente Bolsonaro? Pois é, estou preocupada com o que está acontecendo com as crianças Yanomamis e com o que estão escondendo. Eu quero ir lá. Eu nunca tive autorização como ministra da Mulher para ir à área Yanomami, mas agora eu vou insistir. Vou buscar no Senado autorização para ir até lá. Eu quero saber o que está de fato acontecendo e o que os irresponsáveis deste governo fizeram com todo o recurso que foi destinado ao povo Yanomami nos últimos meses. Voltando à visita de Lula em janeiro de 2023, ele dizia que Jair Bolsonaro abandonou os Yanomamis. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está.
Eu vim aqui assumir o compromisso com os caciques, com os companheiros aqui. Eu vim aqui com o ministro do Desenvolvimento Regional e Combatação, eu vim com a ministra da Saúde, vim com a ministra Sônia, que é a ministra dos Povos Indígenas, vim com o ministro da Justiça, vim com a presidenta da FUNAI, vim com os direitos humanos, vim com o meu companheiro ministro secretário-geral, vim com a minha mulher Janja, porque eu estou viajando amanhã para a Argentina, eu não queria sair do Brasil sem fazer uma visita, sabe, no território brasileiro. E quis Deus que eu viesse aqui. E eu saí daqui com um compromisso com os nossos queridos irmãos, que nós vamos dar a eles a dignidade que eles merecem, na saúde, na educação, na alimentação e no direito de ir e vir para fazer as coisas que eles necessitam na cidade. É simplesmente isso que eu vim fazer aqui. Sabe, nós vamos levar muito a sério essa história de acabar com qualquer garimpo ilegal. E mesmo... Nessa ocasião, teve um episódio que ficou muito falado na imprensa, porque o perfil do Twitter do presidente Lula falou em genocídio oficialmente e acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais que uma crise humanitária, o que viu em Roraima foi um genocídio, um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro. Adultos com peso de crianças, crianças morrendo por desnutrição, malária, diarreia e outras doenças. Os poucos dados disponíveis apontam que ao menos 570 crianças menores de 5 anos perderam a vida no território Yanomami nos últimos 4 anos, com doenças que poderiam ser evitadas. A gente tem um número maior de mortes de crianças por ano no governo Lula. Aí, Lula conclui: já ouvi que no Brasil há muita terra para poucos indígenas e que indígenas estão ocupando o território brasileiro. Mas essas pessoas esquecem que em 1500 os povos originários eram donos de todo o Brasil. Nós é que estamos ocupando o que pertence aos primeiros habitantes do país. Não haverá mais genocídios. Povos indígenas serão tratados com dignidade. A humanidade tem uma dívida histórica com os povos indígenas que preservam o meio ambiente e ajudam a conter os efeitos das mudanças climáticas. Essa dívida será paga em nome da sobrevivência do planeta. Isso era Lula no seu primeiro mês de governo. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu. Num evento em uma igreja nos Estados Unidos, ele falou o seguinte sobre as acusações do ex-presidente Lula. Estou aqui num país que eu sempre admirei, Estados Unidos. Um país que tem apenas 1 milhão de quilômetros quadrados a mais que o nosso Brasil. Mas se fizermos a comparação do Brasil com qualquer outro país do mundo, até com o maior deles, a Rússia, tem o dobro da nossa área, ninguém tem o que nós temos. Se vocês pegarem apenas o estado de Roraima, lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. E essa questão Yanomami, agora, a intenção não é atender a esses, porque ali está misturado. 40% da terra Yanomami está no Brasil, 60% está na Venezuela. Uma região olífera. Riquezas incomensuráveis. Se não tivesse riqueza lá, não seria demarcado como terra indígena. A história mostra, só anotar, 1992, um presidente do Brasil naquela época viajou para outro país importante e quando voltou, determinou que o Senhor da Justiça iniciasse a demarcação da reserva indígena Yanomami. 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Todas as viagens importantes que chefes outros fizeram quando saíram do Brasil, quando voltavam,
demarcavam novas terras indígenas, ampliavam parques nacionais, criavam outras, novas áreas de proteção ambiental. Isso é pelo meio ambiente? Não é. Lógico. Não é. Nós preservamos 2/3 do nosso território. Qual país do mundo preserva isso? Vá na Europa e procure saber se não existe mata ciliar. Não existe. Quanto por cento nós temos reservado para agricultura e pecuária? Em torno de 28%. Todos os países que nos criticam ocupam mais de 50% das suas terras com a pecuária e com a agricultura. O Brasil é um exemplo para o mundo. Bom, Bolsonaro falou que Lula estava misturando assuntos, ele tacou Venezuela no meio. O que tem a ver Venezuela? Não é um papo político, tá? É um fato que foi inserido. Por quê? A etnia Yanomami se estende também pelo território da Venezuela. E por isso, no diálogo entre os dois países, este é um assunto que acaba aparecendo, como a gente vê aqui nessa publicação da agência oficial do governo brasileiro, no dia 1º de março de 2024, quando houve um encontro na CELAC entre Nicolás Maduro e o presidente Lula. A CELAC é uma reunião de vários países da América Latina e Caribe, e houve uma agenda só entre Lula e Maduro. Outra questão regional abordada pelos presidentes foi o combate ao garimpo ilegal, especialmente nas terras indígenas Yanomami, que abrangem áreas dos dois países. A transnacionalidade é importante porque os criminosos frequentemente atravessam a fronteira para escapar de forças de policiamento. Então aí, isso foi conversado com o Nicolás Maduro. Mas não é a única vez, obviamente, e nem o único tema relacionado a povos indígenas. Vamos lá. Aqui uma outra publicação da agência do governo brasileiro, agência de notícias do governo, falando de um telefonema que o presidente Lula deu em 5 de junho deste ano para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Lula criou um Ministério dos Povos Originários, e à frente deste ministério está a ministra Sônia Guajajara. Existe também um Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe. E Lula queria que sua ministra fosse presidente deste fundo, estivesse à frente dele. Para quem que Lula pediu ajuda? Quem é que afiançou aí a candidatura da nossa ministra? Nicolás Maduro, olha aí. Lula agradeceu o apoio da Venezuela à eleição da ministra Sônia Guajajara à presidência do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe e expressou o interesse de fortalecer a colaboração entre os dois países na proteção dos Yanomami na fronteira comum entre os dois países. Ali, a gente teve também uma conversa sobre o processo eleitoral venezuelano. A ministra Sônia Guajajara, que é, vamos dizer, a primeira vez que a gente tem um Ministério dos Povos Originários, ela assume esse ministério e as mortes dos Yanomamis aumentam. Ela foi falar no Senado, na época em que o governo entrou no poder, 1º de junho do ano passado, foi falar sobre a questão do território Yanomami e fez uma crítica ao governador de Roraima, Antônio Denário, que é bolsonarista. O governador de Roraima sancionou um projeto de lei que autorizava o garimpo em terras indígenas e apresentou o projeto de lei que proibia a destruição de máquinas apreendidas. O governador Denário, quando candidato, afirmou em sua campanha que era favorável à legalização do garimpo em terras indígenas, o que gerou sensação de permissão aos invasores praticantes de atividades
que é sim ilícita no território Yanomami. Eu recebi o governador Denário em meu gabinete, né, onde pudemos debater qual era o efetivo foco do projeto. E ele pôde esclarecer a sua posição, que era discutir a proposta com todos os interessados e envolvidos na questão, e, havendo consenso, ele seria totalmente favorável. Quando o governador sancionou o decreto, a lei, ele não estava sancionando uma lei permitindo o garimpo em terras indígenas. Era exatamente para tirar de terras indígenas e ficar dentro das terras, dentro dos garimpos que estão legalizados dentro do estado de Roraima. Era exatamente para impedir o garimpo em terra indígena e não para permitir o garimpo em terra indígena. Fico feliz que Vossa Excelência depois tenha lido o projeto, tenha lido a lei e tenha entendido essa matéria. Na época em que foi fazer a visita oficial à terra indígena Yanomami, naquele primeiro mês de governo Lula, a ministra Sônia Guajajara defendia que Jair Bolsonaro fosse responsabilizado pelo que acontecia lá e disse que o presidente Lula se comprometia a resolver a situação. Precisamos também responsabilizar a gestão anterior por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto, né, de chegar aqui e a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso. Então é muito importante essa vinda aqui do presidente Lula, que está com todo o comprometimento da gente resolver aqui essa situação que se encontra o povo Yanomami. A coisa foi séria, não foi só declaração. Ok, reportagem do antagonista. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o possível crime de genocídio na condução pelo governo Jair Bolsonaro da crise de saúde dos Yanomami, principal comunidade indígena que vive no estado de Roraima. A investigação foi aberta após pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. O inquérito da PF terá de demonstrar, portanto, que o governo Bolsonaro submeteu os Yanomami intencionalmente às condições que levaram centenas à desnutrição e à morte. Segundo o Ministério Público Federal, a crise humanitária entre os índios foi produto de omissão do Estado. O então ministro da Justiça e agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, na época, falou com todas as letras em genocídio. E há um desmonte das estruturas de atendimento aos indígenas, eles próprios relatam isto. Nós estamos nos referindo, portanto, a milhões de reais que são alocados para essa atividade, mas que não encontraram eficácia. É objetivo. Há denúncias de cerca de 500 crianças que morreram nos últimos anos em áreas indígenas. E isso, portanto, é revelador por si só de uma situação, primeiro, tendente à configuração de genocídio. Àquela altura, o governo Lula queria mostrar que estava fazendo muitas ações, efetivamente garimpeiros saíram da área, coisas foram feitas, mas a gente tinha vídeos sendo lançados pelo governo, como esse aqui da Força Aérea Brasileira, interceptando uma aeronave sobre o território Yanomami. Aeronave interceptada, Papa Tango Kilo Lima Novembro, aqui é interceptador. A sua aeronave está sendo interceptada pela Defesa Aérea para verificação de alguns dados de voo. Por determinação da Defesa Aérea, a sua rota será modificada. Curva à direita para 095. Assim de alertado, para o cumprimento das determinações da Defesa Aérea, serão disparadas 2 rajadas de tiro de aviso. Landing gear. Landing gear. Landing gear. E agora, Ciro Nogueira, o homem todo poderoso do PP, faz a seguinte declaração em suas redes sociais. Ninguém vai poder dizer que o governo do PT não agiu na questão dos Yanomamis.
Depois da revelação de que o número de mortes aumentou no ano passado, o governo tomou atitude. Parou de divulgar os dados epidemiológicos nas terras indígenas. Sem novos dados, sem repercussão, sem indignação popular, problema resolvido. E os Yanomamis só eram prioridade do PT quando o presidente era Bolsonaro. E aí, o que é que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar, a gente vai para uma coisa que você só vê aqui. As narrativas. A única arma da extrema-direita contra o governo Lula é fazer fake news. Agora estão aí com esses números de mortes de Yanomamis maiores do que no governo Bolsonaro. É óbvio que houve uma herança maldita, houve um genocídio do povo Yanomami durante o governo Bolsonaro, que escondia os números. Quando o Lula mostrou, é óbvio que apareceu, mas é fake news que piorou no governo Lula. É por isso que a gente precisa regulamentar as redes sociais, porque essa gente xenófoba não aguenta ver um Ministério dos Povos Originários, a inclusão das minorias. Não aguenta conviver com uma ministra empoderada como Sônia Guajajara. Eles precisam inventar mentira atrás de mentira. Mas a verdade virá à tona por meio do governo Lula. Lula vai mostrar que ele, sim, é um grande defensor das minorias. E quem que é genocida agora? Era genocida para cá, genocida para lá, genocida para isso, genocida para aquilo. Me explica o seguinte. O Lula também é genocida? A Sônia Guajajara é genocida? Aliás, o Ministério Inútil criou 200 ministérios. Esse ministério é para quê? Para matar o povo indígena? Cria um ministério, primeiro Ministério dos Povos, não sei o quê. Aumenta as mortes. O Bolsonaro era genocida, o Lula, que aumentou as mortes, é o quê? É genocida ao cubo? É super genocida? Ou não? Genocida é só se for o Bolsonaro. E a cara de pau, né? Quando fica evidente que quem, na verdade, fazia o genocídio era o PT, eles param de divulgar os dados. E quem defendia os povos indígenas, sua inclusão na civilização e no século XXI, era o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro fala palavrão, né? Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a situação dos indígenas Yanomami é escandalosa. E o governo Lula deve satisfações não só pela sua ineficiência em fazer o que prometeu, quanto por essa história de esconder números. Que história é essa? Faz um carnaval que houve um genocídio e agora temos um ministério só para cuidar disso e vai responsabilizar e abre processo de genocídio, isso e aquilo. O processo de genocídio não terminou, né? Também não andou, porque nada se termina. Faz, vai para a imprensa, depois se esquece. O apelido genocida colou? Beleza, vamos seguir com isso. E cuidar da população indígena, a gente vê que não foi eficiente. Não estou dizendo aqui que nada foi feito, mas o que foi feito não foi suficiente para se entregar nem o que se esperava e muito menos o que foi prometido. Existe uma situação grave, recorde de mortes de crianças Yanomami de 0 a 5 anos num único ano, 191 mortes. Um aumento de 24,8% com relação ao governo Bolsonaro, que já tinha essa alta. O governo tem de se explicar. E aqui a gente tem uma situação muito peculiar. Quando se cobrava Jair Bolsonaro sobre isso, os fanáticos dele, que não são os que votam, porque o problema não é o voto, é o devoto,
Aqueles que seguem e não permitem que se critique diziam que as críticas eram uma perseguição infundada da imprensa, porque a pandemia, porque as ONGs internacionais, porque isso, porque aquilo. Era tudo injusta a crítica. A crítica era devida. Um presidente da República tem de ser cobrado. O problema é que, por grande parte da imprensa, Lula não é cobrado. E não está sendo cobrado agora como deve por grande parte da imprensa. E o como deve é o quê? Vejam tudo que se cobrou de Jair Bolsonaro com a crise no território Yanomami. A do Lula piorou. Foi na mesma medida a cobrança? Não. Isso é ruim para quem? É ruim para o povo brasileiro, que se sente injustiçado, que se sente feito de trouxa e que não tem respostas. É ruim para a imprensa, que se distancia da população, porque a população, na hora H, não faz a diferença entre quem age corretamente e quem não age corretamente. Esse tipo de ação de passar pano vai macular a vida mesmo dos jornalistas que cobram o governo, porque o pessoal fica com essa sensação de que todo jornalista passa pano porque fica indignado demais com o passapanismo. E depois é ruim para o próprio governo, porque um governo que não é cobrado não performa, não entrega. A entrega dele vai sendo cada vez pior. E é isso que a gente está vendo. Na prática, não está entregando. Já havia um indício de que isso ia acontecer, que foi a lacração na foto da posse. Aquela coisa de botar influencer representando isso, representando aquilo. Quando a lacração entra na sala, ela entra pela porta, os direitos das minorias são jogados pela janela. A partir do momento em que a abordagem é o de parecer ser, você perde o ser. Então, o que se fez? Vamos colocar um indígena subindo a rampa e vamos ter um ministério dos povos originários e põe ali a ministra Sônia Guajajara e ela fala muito bem, ela representa o Brasil, e isso muito alardeado, mas a montanha vai lá parir um rato, porque estes movimentos, é o chamado movimento woke, movimento identitário, onde o parecer ser é o mais importante, eles sempre impedem o ser. No momento em que a gente vê aquela foto lacradora, a gente já sabia que iriam regredir os direitos das mulheres. Lula é o primeiro presidente a diminuir o número de mulheres na Suprema Corte. As mulheres que ocupavam ministérios foram limadas para colocar homens. O direito da população negra do Brasil com relação a cotas, por exemplo, diminuiu. E estão regredindo, na prática, os direitos da população indígena. O Lula consegue levar isso adiante por quê? Porque ele não está tendo críticas que tornem insustentáveis as suas entregas e a hipocrisia ao apontar o dedo para um erro de Jair Bolsonaro, que era um erro mesmo, e não só repetir, como piorar esse erro e simplesmente fingir que nada está acontecendo. Ocorre que aqui, nós não estamos falando de bate-boca de rede social, nós não estamos falando de quem tem razão, de qual é melhor, qual é pior. Nós estamos falando de gente, de vidas humanas. De 191 crianças abaixo de 5 anos de idade que morreram numa reserva indígena, que tem o quê? Os Yanomamis ali são 30 mil. Você pensa uma cidade de 30 mil habitantes, a cidade pequenininha, 191 crianças são 20 por mês, é quase todo dia uma morte de criança abaixo de 5 anos de idade. Desta população, para quem havia sido prometida proteção e saúde. Isso não pode persistir dessa maneira. O governo Lula deve satisfações não só à população Yanomami, mas a todo o Brasil.
Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça que daqui a pouquinho a gente vai fazer 1 ano no ar. Dia 22 vai ter um programa super especial para você com os melhores momentos deste ano. Se você quiser aparecer, quiser contribuir, pode mandar um vídeo para a gente nas redes sociais. Me marca o Antagonista. A gente insere o vídeo para falar desses melhores momentos. Você pode também comentar aqui embaixo que a gente vai pegar uns prints, vai colocar por aí. Enfim, espero que você tenha gostado. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.